Como o Evangelho nos ajuda a entender e fortalecer nosso relacionamento com Deus. De que maneiras o Evangelho nos ensina a agir e influenciar positivamente a sociedade ao nosso redor. Quais ensinamentos do Evangelho nos preparam para a vida eterna e como isso impacta nossas ações e escolhas diárias. Estamos estudando a lição de número 13 da classe de jovens que tem o tema A Realidade Bíblica de uma Fé que Faz a Diferença. A lição 13 desafia os jovens a cultivar uma fé prática e transformadora, que faz a diferença tanto na sua vida pessoal quanto no mundo ao seu redor, sempre com os olhos voltados para a promessa da vida eterna. Nesta lição vamos ver 3 objetivos. O primeiro é conscientizar de que o Evangelho nos direciona para Deus. Esta lição enfatiza como o Evangelho serve como um guia para nos aproximar de Deus. Ela destaca que a fé verdadeira não é apenas uma crença, mas um relacionamento vivo e ativo com Deus, através do estudo das Escrituras, orações e comunhão com os outros crentes. Somos continuamente direcionados a buscar e compreender melhor a vontade divina, fortalecendo assim nossa conexão espiritual. O segundo objetivo é saber que o Evangelho nos direciona para o mundo. A lição também explora o impacto da fé no nosso cotidiano e na sociedade. Somos chamados a ser sal e luz do mundo, refletindo os ensinamentos de Jesus através de nossas ações e palavras. Isso implica em ser agentes de mudança, promovendo justiça, amor e compaixão, e demonstrando os valores do Evangelho em todas as esferas da vida. E o terceiro ponto é ressaltar que o Evangelho nos direciona para a eternidade. Finalmente, a lição sublinha a perspectiva eterna que o Evangelho oferece ao seguir os princípios bíblicos. Vivemos com a esperança da vida eterna e nos preparamos para ela. Essa esperança não apenas nos conforta, mas também nos motiva a viver de maneira que reflita nossa fé e a promessa na eternidade. O texto principal: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras, em que vós observem. 1 Pedro 2,12. Este versículo, escrito por Pedro, exorta os cristãos a viverem de maneira exemplar entre aqueles que não compartilham da mesma fé, os gentios, mesmo que enfrentem calúnias ou falsas acusações. Suas boas ações devem ser tão evidentes que, no final, glorifique a Deus. Isso sugere que uma vida íntegra e honesta serve como um poderoso testemunho do caráter de Deus e do impacto transformador do Evangelho. O resumo da lição: Deus espera que façamos a diferença da vida do próximo, demonstrando assim o poder e uma fé genuína. O resumo da lição enfatiza que nossa fé deve se manifestar em ações concretas que beneficiem os outros. Isso não é apenas um mandamento, mas uma expressão do poder de Deus. A fé verdadeira, transformadora, ao impactar positivamente a vida do próximo, demonstramos a realidade do Evangelho e glorificamos a Deus, conforme ensinado em 1 Pedro 2,12. Nossa vida deve ser um reflexo visível da nossa fé, evidenciando o amor, a justiça e a compaixão que Deus nos chama a praticar. O texto bíblico se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Nesse trecho, Jesus chama os cristãos a serem influentes e visíveis em sua fé. Eles devem agir como sal, preservando e dando sabor ao mundo, e como a luz, iluminando e guiando os outros, através de suas ações e exemplos, através de uma vida que reflita os princípios do Evangelho. Os cristãos são instrumentos para que os outros vejam e glorifiquem a Deus. A introdução da lição. Uma advertência aqui dessa introdução: mesmo conhecendo os princípios do Evangelho, é fácil nos acomodarmos e não permitir que nossa fé influencie verdadeiramente nossas ações. O cristianismo sem prática é como o sal que perdeu seu sabor ou uma luz escondida, tornando-se inútil. Uma aplicação pessoal dessa introdução é: examine sua vida e considere como suas ações refletem o Evangelho. Pergunte-se: estou realmente vivendo de maneira que os outros possam ver minhas boas obras e glorifiquem a Deus? Ajuste suas atitudes e comportamento para que sua fé seja visível e transformadora. Ponto 1 da lição: o Evangelho nos direciona
para Deus. Subtópico 1. Direciona a nossa fé. Uma advertência desse ponto é: não permita que a sua fé se desvie para os objetos, ideologias ou sistema humano. A verdadeira fé deve estar centrada em Deus e em seu poder. Uma aplicação pessoal: reflita sobre onde você tem colocado sua fé. É esta verdadeiramente em Deus? Fortaleça sua relação com Ele, confiando plenamente no seu poder e nas suas promessas. Subtópico 2. Temos paz com Deus. Uma advertência desse subtópico é: não permita que o pecado continue a afastá-lo de Deus. Reconheça que sem Jesus Cristo a verdadeira paz com Deus é impossível. Uma aplicação pessoal: examine se há áreas de sua vida onde a paz está ausente devido ao pecado. Busque reconciliação com Deus através de Jesus Cristo, restaurando a paz que só Ele pode oferecer. Subtópico 3. A boa notícia. Uma advertência desse subtópico: não busque paz em soluções temporárias ou superficiais. A verdadeira paz só vem através da justificação e perdão de Jesus. Uma aplicação pessoal: avalie onde você busca paz em sua vida. Confie na justificação e perdão de Deus. Proporciona encontrando a verdadeira paz que só Ele pode dar. Ponto 2 da lição: o Evangelho nos direciona para o mundo. Subtópico 1. Sal e luz. Uma advertência desse subtópico: não permita que a influência do mundo o faça perder seu sabor ou apague sua luz. Como cristão, você tem a responsabilidade de ser uma força positiva. Uma aplicação pessoal: reflita sobre como você pode ser sal e luz em sua comunidade. Procure maneiras de preservar a moral do sabor e a vida ao seu redor. Iluminar a verdade de Deus em situações de escuridão. Subtópico 2. As relações familiares. Uma advertência desse subtópico é: não subestime o poder do Evangelho para transformar suas relações familiares. A falta de fé e oração pode impedir que você veja essas mudanças. Uma aplicação pessoal: fortaleça sua fé e ore regularmente por sua família. Confie em Deus para trazer cura, união e transformação em seus relacionamentos familiares. Subtópico 3. O meio ambiente. Uma advertência desse subtópico: não negligencie a responsabilidade de cuidar do meio ambiente. Destruir a criação de Deus é contrário aos princípios do Evangelho. Uma aplicação pessoal: adote práticas sustentáveis em seu dia a dia e incentive outros a fazer o mesmo. Reconheça a criação como um presente de Deus e haja para preservá-la e protegê-la. Ponto 3 da lição: o Evangelho nos direciona para a eternidade. Subtópico 1. A eternidade em nossos corações. Uma advertência desse subtópico é: não ignore o anseio pela eternidade que Deus colocou em você. A busca por sentido e propósito não pode ser satisfeita por coisas temporais. Uma aplicação pessoal: reflita sobre seu desejo pela eternidade e permita que Ele guie suas escolhas e ações. Busque viver de acordo com os propósitos eternos de Deus, sabendo que a vida não termina aqui. Subtópico 2. Não estaremos sozinhos. Uma advertência desse subtópico: lembre-se de que você faz parte de uma família global de crentes. Não se isole, mas busque comunhão e apoio na Igreja de Cristo ao redor do mundo. Uma aplicação pessoal: cultive conexões com os outros crentes, além de seu círculo local. Reconheça a diversidade e amplitude da Igreja de Cristo e busque aprender e crescer com irmãos de diferentes culturas e origens. A conclusão da lição: o Evangelho de Jesus Cristo pode fazer grandes coisas pelos homens modernos, tanto quanto faz pelos homens que creram em Jesus nos últimos séculos e até que o Senhor Jesus retorne para buscar a sua igreja. Devemos pregar e viver a sua mensagem como exemplo a todos, as pessoas de todas as culturas. Você que ficou